É isso aí, pessoal. Você que está ligado aí no concurso dos Cefaz Espírito Santo. Você que está aí firme nesse propósito de ser auditor fiscal da Receita Estadual do Espírito Santo. Invadir Vila Velha, comer bolinho de aipim com carne moída lá nas praias de Meaípe. Sim, meu querido, é para você que nós estamos preparando essa aula com grande alegria e é para você também que nós vamos invadir o território desse importante estado. Um estado que, apesar da sua... Ele é pequeno em área, né? Mas tem lindas praias, é um estado, assim, que a princípio a gente espera aí pegar todas as vagas aqui na nossa turma, aqui no Gran Curso Online. Professor Tudão, há mais de 20 anos, auditor fiscal estadual, lecionando, né, a legislação dos estados, dos municípios e a legislação federal tributária aqui no Gran Curso Online. Então, para você que a gente está aqui firme nesse propósito de ser auditor fiscal da Receita do Estado, a gente precisa conhecer o edital anterior, que foi em 2013, a prova da CESP. Nós já sabemos que a prova agora vai ser feita pela FGV, então vai vir um pouco diferente da prova anterior, mas vamos ver o que a gente pode explorar aí para a gente poder levar para esse novo certame que está para vir aí no comecinho de 2021. Vai na telinha para a gente ver. Então ele fala assim para você, ó. Então, o convite que eu te faço agora, já na entrada desse curso, nós vamos invadir o estado do Espírito Santo. É para você, então, esse convite, meu querido. Nós vamos invadir o estado do Espírito Santo e aí a gente tem que ver aí o edital anterior. Primeiras notícias do concurso, olha só. A banca organizadora do concurso da Cefaz, Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo, Cefaz Espírito Santo, será a FGV. Então, a banca já foi escolhida. A FGV que fez vários concursos do semestre do Rio de Janeiro, então nós temos aí a banca FGV. A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira, dia 1º de 12 de 2020. A oportunidade de ser servidor da Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo está então batendo a porta, o edital está iminente. O concurso deve ofertar 50 vaguinhas, olha que beleza, hein? 50 vagas para auditor fiscal da Receita do Estado. Agora você precisará estudar com afinco para ingressar e mudar a sua vida. Para isso, conte conosco aqui no Gran Curso Online, que busca fazer a sua preparação da melhor forma possível, dando-lhe segurança e tranquilidade para enfrentar a prova. Gran Curso Online e Professor Tudão, uma parceria aqui para ajudar você a se preparar para esse certame. Como foi o edital anterior, professor? O edital anterior foi o número 40 de 2 de agosto de 2013, a banca CESP. Foram, na época, 16 vagas para auditor fiscal da Receita Estadual. Nós tivemos 3 provas e mais a prova de títulos. Então, nós tivemos a prova de conhecimentos básicos, 70 questões, a prova de conhecimentos específicos, onde você tinha a legislação tributária, 30 questões, a prova discursiva, né? E também a prova de títulos, né? Agora, com a GV, a gente pode ser que a gente continue a ter a discursiva. Não acredito na prova de títulos, mas a discursiva pode ser que venha aí, como tem vindo em alguns concursos da área fiscal, não é verdade? Bom, como foi o edital? O edital foi bem completo. Apesar de agora a CESP sair e entrar a GV, o edital foi bem completo. E o pior é que a GV também, às vezes, faz editais bem completos, né? Como é que você sabe disso, professor? Olha aqui para mim. Porque a GV fazia o edital, por exemplo, do ICMS do Rio de Janeiro. Dá uma olhada nos editais da Fundação Getúlio Vargas. Um monte de portarias, um monte de legislações, um monte de situações relacionadas a leis complementares federais gerais. Então, tinha várias informações que, a princípio, você só via ali naquele edital e não via em outro. Aqui também, nesse edital último da Cefaz do Espírito Santo, nós tivemos várias operações aqui, várias informações novas para nós, assim, em termos de edital. Volta lá. Então, a legislação tributária que caiu na última prova foi a do ICMS, Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre a prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. O nosso ICMS é o carro-chefe sempre da prova da legislação estadual, tá? É o imposto mais importante, ele cai com mais questões. Até mesmo nesse edital você vai ver que a quantidade de informações que nós tivemos foi bem complicada, foi bem complexa, né? Então a quantidade de informações foi bem diferente do que era esperado, tá certo? Então a gente tem que
avaliar, né, essas informações com a quantidade de questões na prova. Então, ó, fato tirador e incidência do imposto, não incidência do ICMS, isenções e demais benefícios, suspensão, diferimento, base de cálculo, alíquota, regimes especiais de tributação, sujeição passiva, contribuinte, substituto tributário, responsável, responsável solidário. Então, num primeiro momento, a gente está vendo uma boa parte aqui da lei do imposto. Aí vem as obrigações acessórias, pelo menos no concurso, então, citava-se as obrigações acessórias, cadastro fiscal e inscrição, local da operação e prestação, conceito de estabelecimento, compensação do imposto, apuração do imposto, prazos de pagamento, documentário fiscal e outras obrigações do contribuinte, obrigações especiais para os transportadores, sujeição a regime especial de fiscalização, apreensão de documentário de mercadoria ou bem para a sua destinação, multas e sua redução, redução das multas, pagamento parcelado, disposições gerais, lançamentos, valor de referência do Tesouro Estadual, juros, fiscalização, consulta tributária, infrações, penalidades, dívida ativa, certidão negativa. Professor Tudão, vamos aproveitar essa leitura, né, do edital anterior, aonde você acha que nós temos a maior parte das questões, aonde eu circundar aqui, tá bom? Toda essa primeira parte aqui, que vai do fato gerador até os aspectos temporal, aspecto quantitativo, base de cálculo e alíquota, aspecto subjetivo, sujeição passiva e contribuintes. E o responsável tributário. Depois, o aspecto espacial, esses itens aqui, 1.11 e 1.12. Conceito de estabelecimento local da operação e prestação. Depois, o que nós chamamos de apuração do imposto. Aliás, regime de compensação é o crédito do imposto. Tá certo? Aí estão a maior parte das questões de prova. De vez em quando cai alguma coisa de fiscalização, como uma questão prática, você sendo fiscal, né, tem que saber como resolver a situação. De vez em quando cai uma questãozinha sobre a consulta tributária. Então aí eu resumo a maior parte da matéria. Professor, por que você fez isso? Falei para mim, porque pela experiência que nós temos, a quantidade de provas que a gente já preparou, a quantidade de questões que a gente já viu em prova, né? Nós já preparamos aí nos últimos 15 anos para trocentos, às vezes mais de uma vez para um mesmo estado, né? Só em São Paulo a gente já tem a prova de 2006, a de 2009, a de 2013, que a gente preparou aí 3 turmas de fiscais em São Paulo, 5 turmas de fiscais no Rio de Janeiro, várias turmas em todo o território nacional, né? Então, quer dizer, é bastante coisa mesmo. Volta na tela. Então, pela característica da gente ver que essas partes da matéria caem mais, a gente circundou elas, né? Ainda no item 1, relativo ainda ao nosso ICMS, nós temos a matéria relacionada ao processo tributário administrativo, ou processo administrativo tributário, o PTA ou PAT. Então, nós temos lá o processo tributário administrativo, disposições preliminares, então, julgamentos a respeito, né, da cobrança através de multa sobre autos de infração e assim por diante. Então, disposição preliminar, processo fiscal, prazos para entrar com o processo tributário administrativo, intimação, autos de infração, impugnação, julgamento, recurso, rito especial e da notificação de débitos, selo fiscal de autenticidade, disposições transitórias finais. Fechou? Aí o que acontece? Olha como eu falei, como é que o edital veio bem completinho. Leis de normas gerais a respeito do ICMS caíram na matéria de legislação tributária, né? Dentro daquelas 30 questões lá, que não foram só de legislação, foram de direito tributário, contabilidade avançada, quer dizer, teve um monte de questão, ainda caiu, né? A Lei Complementar 87/96, a Lei Candir, a 24/75, a Lei Complementar que trata da concessão e revogação de benefícios fiscais. Caiu a Lei de Responsabilidade Fiscal, provavelmente mais importante aí o artigo 6º da lei, que fala a respeito do processo administrativo que é meramente necessário no processo administrativo para que você possa quebrar. Aliás, a Lei de Responsabilidade Fiscal, na verdade, é a lei que trata a respeito da importância de você não conceder benefícios fiscais sem, a princípio, você ter alguma forma de compensação pelas essas perdas de arrecadação, né? Crime contra a ordem tributária, a Lei 8137/90, Lei Ordinária Federal. A lei que fala da lista de serviços, a Lei Complementar 116/2003, que fala dos serviços sujeitos ao imposto sobre serviços de qualquer natureza. E, é claro, ao estudar esse serviço, você vai ver também aqueles que estão
com tributação do ICMS também. O Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, a Lei Complementar Federal 123/2006, então a Lei Geral, né, que fala da microempresa e da empresa de pequeno porte, também caiu na prova. O convênio sem número de 15 de dezembro de 1970, esse convênio fala de todos os documentos e muitos dos livros fiscais que são utilizados ainda hoje no estado do Espírito Santo. Então ele pode aparecer na sua prova, né? Não é comum, mas pode aparecer. O convênio CINIEF 6/89, que vai falar de outros documentos fiscais. Convênio do Sistema Integrado de Informações Econômicas Fiscais. Aí sim, eu vou colocar o edital mais atual. Eu creio que o edital mais atual está aqui. Tá certo? Por quê, professor? Porque hoje em dia, eu creio que o edital vai se basear, mesmo que seja a Fundação Getúlio Vargas, mesmo que aquelas outras leis possam aparecer, que eu acho meio improvável, mas mesmo que ela aparecesse, eu creio que o mais, assim, plausível de cair na prova são as leis estaduais a respeito do nosso imposto. Então, nós temos a lei número 7.000, de 27/12, né? Lei 7.000, de 27/12 de 2001, a lei que trata a respeito do nosso ICMS. Então, é importante agora a gente saber que você vai estudar essa lei comigo aqui, ó. A lei que institui, a lei instituidora do ICMS. E é claro, e onde tem a lei também tem, né, o regulamento do ICMS. Então, o regulamento do ICMS também poderia ser o que você fosse estudar, mas eu acho que a gente lendo a lei já é o suficiente para a gente poder abranger uma parte mais importante da disciplina, tá? A Lei 7.001/2001 é a lei das taxas, né? Então, as taxas são tributadas através da lei 7.001/2001. Então, essa também é uma lei vigente e você pode pesquisar ela aí. Você vai encontrar ela, inclusive, atualizada aí para o nosso estudo. Bom, aí nós temos a Lei 6.999/2001, que é a lei que trata a respeito do IPVA. Eu vou estudar também essa lei instituidora do IPVA com você. Teve alterações importantes em agosto de 2020, então está bem atualizadinha, né? Então a gente vai pegar essa lei aí e vai destroçar ela com você também, tá bom? E também nós temos a lei 4.215. A lei 4.215 é a que falava a respeito do ITCD, só que ela foi, né, a princípio revogada, né? Revogada pela lei 1001 de 20/5/2013. Então aqui houve a revogação. É 1011 de 2013. Então a lei 1011 de 2013, de leitura obrigatória para a gente agora, vai ser a que vai tratar a respeito do nosso ITCD. Tá certo? É interessante que todas essas leis, bem atualizadinhas, tem estado que você vai estudar, rapaz. A lei está tudo esparramada, está tudo defasada, está tudo cheio de problema. Aqui no Espírito Santo, para nossa alegria, você vai no site www.cefaz.es.gov.br. Então, Cefaz, Secretaria da Fazenda, .es, né, Espírito Santo.gov.br. Tá certo? Então, essas leis aqui são as que nós vamos estudar aí, especialmente para a gente entender a instituição desses três importantes impostos estaduais, né? O IPVA, o ITCD e o ICMS. A maior parte das questões vai se basear neles. Ele cita também a 9.508, que fala a respeito, né,
do Fundap, né? Então, a 9.508 fala a respeito do Fundap aqui no nosso Espírito Santo. Beleza? Então, professor Tudão, se eu ler essas 3 leis, você já considera que eu estou com boa parte da matéria para a prova? Né? Cuidado com a do TCD, que é diferente daquela que está no edital anterior. Olha aqui para mim. Queridos, é o seguinte, é claro que depende da banca, dependendo da banca, você vai ter uma maior profundidade na leitura da lei ou não, né? Então, a gente vai fazer o que com você? Como a gente quer sair na frente, nós vamos estudar as leis instituidoras do tributo. Eu mato com isso 80% do material de prova. Se para o seu certame aparecer o regulamento, você vai ver que vai ser muito pouca coisa que a gente tem realmente relevante a acrescentar. É claro, o regulamento às vezes tem mais de 1.000 artigos, mas muitos deles são de obrigações acessórias. Qual que é o tamanho da nota fiscal? Qual que é o tamanho do campo da nota fiscal superior à esquerda? Isso não cai em prova. Né? Quantas são as notas fiscais que são emitidas? Qual a numeração? Então, esse tipo de detalhamento de obrigações acessórias nunca vi cair em prova. Então, não adianta eu ficar também falando, ó, vai lá e decora todo o regulamento do ICMS do Espírito Santo. Com certeza eu estaria sendo assim, até injusto com você. Quer dizer, você tem tanta coisa para estudar, você vai ficar só no regulamento do ICMS? Mas eu quero fazer um compromisso com você a partir de agora. A partir de agora, todo dia você lê um pouquinho da legislação. Lê mesmo, lê o texto da lei seca, você marca aquilo que você está com dúvida, entre em contato com o professor Tudão aí, pelo Tira Dúvidas aí do Gran Curso Online. A gente tem assim que usar o Tira Dúvidas, galera, para poder, a princípio, tirar dúvidas a respeito da legislação. Se você não está na sala de aula presencial, você está na sala de aula online. Então, eu vou me esforçar ao máximo para poder tirar a tua dúvida o mais breve possível. A gente tem um compromisso aqui de ser breve na retirada da dúvida para que você possa, de alguma forma, ir avançando na matéria. Porque é muito ruim, eu sei, você, a princípio, está estudando uma determinada disciplina e você empacar naquele determinado conceito que você não está nem entendendo o que o cara está falando. E aí você tenta se virar sozinho, busca num lugar, busca no outro, busca no colega, busca logo no professor, tá bom? Então, eu creio, se a gente estudar as 3 leis, a gente está amparado em 80% da prova. O restante é as surpresas que podem vir no edital. É claro que eu vou aconselhar você que está estudando aí para ser Cefaz do Espírito Santo, que tal você fazer também o curso que eu estou abrindo aí para o pessoal, vou falar para o pessoal aqui do GRAN para colocar esse curso para vocês, o curso da Legislação Tributária Estadual para todos os estados. Ele já vai dar um bom embasamento a respeito do ICMS Lei Candir, e a Lei Candir caindo no edital, você já vai ter estudado. Do ICMS na Lei Complementar 24/75, na Lei Complementar 116/2003, com alteração recente da Lei Complementar 175 em 2020, setembro de 2020, já está tudo gravado. Então tem muita coisa legal aqui para você, tá bom? Vai lá, vamos continuar, vai na telinha. Então a gente começa do começo, né? E o começo vai ser então o nosso ICMS, o carro-chefe. E eu vou ler a lei instituidora com você. Vamos detalhar, vamos escarafunchar a lei instituidora do nosso ICMS. A lei número 7.000 de 27 de dezembro de 2001. Lei 7.000 de 27 de dezembro de 2001. O imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal de comunicação, ICMS, tem como fato gerador. Então, primeiramente, vamos entender o nome na lei. Nós temos um imposto que é sobre operações. O professor Alcide Jorge Costa, ele fala que operações nada mais é do que um ato voluntário de encaminhar a mercadoria da fonte de produção até o consumo. Então, ato voluntário de encaminhar mercadoria da fonte de produção até o consumo. Isso para nós é a operação. Logo, qualquer ato voluntário que você está encaminhando a mercadoria, segundo o professor Alcide Jorge Costa, e os estados adoram essa definição, uma doação seria um ato voluntário encaminhando para consumo. Uma simples remessa seria um ato voluntário encaminhando para consumo.
né? Uma transferência seria um ato voluntário encaminhando para consumo. O que não é ato voluntário encaminhando para consumo, professor? O roubo, o furto, o perecimento. Então, a mercadoria pereceu no barracão. Não há o que se falar de fato gerador de ICMS, porque não é uma operação, veja, não é um ato voluntário, não foi feito de propósito, é algo a princípio que aconteceu, mas não foi feito de propósito aquela determinada situação. Você está entendendo? Então, roubo, furto, perecimento, extravio. São as situações aí aparentemente levadas em consideração. Tá certo? Então, operações são atos voluntários de encaminhar a mercadoria da fonte de produção até o consumo. E a gente fala que nós vamos ter operações de circulação. Operações são sempre relacionadas com mercadorias. Vamos botar M bolinha como mercadorias. Então, o que acontece? Circulação. Nós temos que tipo de circulação, professor? Nós temos a circulação física e nós temos a circulação jurídica. Na circulação física, a mercadoria sai, né? Ela deixa aquele local e vai para outro local. Então, a circulação física, a mercadoria sai de um local e vai para outro local. Na circulação jurídica, a mercadoria troca de titular. Troca de dono, vamos botar assim mais simples. Mesmo sem sair do lugar. Então, nas duas situações nós temos incidência do ICMS. Olha aqui para mim. A circulação física é quando você vê o caminhãozinho saindo da empresa. É quando você vê o caminhãozinho, por exemplo, desembarcando mercadoria já no estabelecimento destinatário. Você já entende que ali aconteceu a circulação física. Você já vê a mercadoria ali saindo, quer dizer, houve a circulação. Tudo bem? Então, tanto essa circulação física quanto a circulação jurídica. O que é a circulação jurídica? É a troca da titularidade. Então, eu vou lá e mando uma mercadoria, por exemplo, para um armazém geral. O que é um armazém geral? É aquele armazém que é contratado para guardar bens de terceiros. O armazém geral é um prestador de serviço que faz a guarda de bens de terceiros. Então, o que acontece com o armazém geral? Você vai lá, entrega o bem para aquele armazém para ele guardar, mas você pode vender o bem dentro do armazém para uma outra pessoa. Quando você vende, troca a titularidade do bem, e essa outra pessoa contrata o armazém para manter o bem lá, guardado, significa que você tem a troca da titularidade da mercadoria sem haver a saída da mercadoria. Nós chamamos isso de uma circulação jurídica. Incide ICMS na circulação jurídica? Fala assim, ó, incide sim, professor. Tudo bem? Volta na telinha. Então, a circulação jurídica tem a incidência do imposto. O item 3. As mercadorias. O que são mercadorias, professor? Opa, tem uma definição mais genérica que fala que são bens móveis, ou seja, que adquirem movimento dado pelo homem, ou semoventes, aqueles que adquirem movimento próprio. Bens móveis ou semoventes. Comprados, então você compra ele para revender. Ou produzidos, ou seja, produzidos para vender. Então a indústria produz mercadorias para venda e o atacadista compra mercadorias da indústria para revender. Tudo isso é mercadoria, né? Bens móveis ou semoventes comprados para revender, produzidos para venda, são as mercadorias. Então, na verdade, o nosso ICMS incide sobre mercadorias. Imóvel é mercadoria? Não é mercadoria, professor. Por que o imóvel não é considerado mercadoria? Porque o imóvel é um bem que a princípio está fora do campo de incidência do ICMS. O ICMS não incide sobre compra e venda de imóveis. Energia elétrica é mercadoria, professor? Sim, energia elétrica é considerada mercadoria. Ela é produto industrializado e também é considerada mercadoria. Tudo bem? O próprio CTN já fala, né, no artigo 74, parágrafo 1º, que a energia elétrica é considerada um produto industrializado. Bom, aí ele fala assim, ó, incide ICMS também sobre as prestações. O que são as prestações, professor? Prestação é o objeto de uma obrigação. Ou seja, eu tenho uma obrigação de fazer alguma coisa, de fazer algo por alguém, fazer algo por alguém que me contrata. Então, a prestação é objeto de uma obrigação, né? De uma obrigação. Então, guardamos essa informação propriamente ditas.
Aí o que acontece? Nós temos dois tipos de prestação tributadas diretamente pelo nosso ICMS. A prestação de serviços de transporte. Então, o serviço de transportar, você contrata um transportador terceiro para poder fazer o serviço de transporte para você. Então, o serviço de transporte, contratando esse terceiro, tem que ter início e fim em estados distintos. A gente chama esse serviço de interestadual. Ou tem que ter início e fim em municípios distintos. A gente chama essa situação de intermunicipal. Então, o transporte que tem início e fim em estados distintos ou início e fim em municípios distintos é tributado pelo ICMS. Toma cuidado que o intramunicipal, transporte dentro do próprio município, é matéria do ISS, subitem, item 16 da lista de serviços. Tá certo? E ele fala também que a incidência se dá também, né, sobre transporte interestadual e intermunicipal e serviços de comunicação. Serviços de comunicação são serviços onde você tem, de um lado, né, o emissor e do outro o receptor. E para que haja comunicação entre eles, tem que haver um canal. Pode ser TV a cabo, pode ser telefonia, pode ser celular, pode ser internet, qualquer que seja o canal, né, se for oneroso, será tributado pelo ICMS, tá certo? E aí no serviço de comunicação ele fala, né, quer dizer, a incidência haverá se o serviço de comunicação for oneroso, como a gente vai ver mais adiante, ou seja, se ele for pago, tá certo? Então, vamos reler novamente o nosso nome na lei, ou seja, o nome na Constituição Federal e no artigo 1º da lei instituidora do nosso ICMS dentro do Estado do Espírito Santo, o imposto sobre operações, atos voluntários de encaminhar mercadoria da fonte de produção até o consumo, relativas à circulação física, sai a mercadoria, efetivamente eu vejo ela se movimentando, ou jurídica, a transferência da titularidade sobre a mercadoria, mas sem circular, de mercadorias, bens móveis ou semoventes, novos ou usados, vamos botar aqui, ó, móveis ou semoventes, novos ou usados. Ah, professor, vender carro usado também é faturador de ICMS? Que carro usado também é mercadoria. Novos ou usados, comprados para revender ou produzidos para venda. Tá certo? E sobre a prestação, objeto de uma obrigação. A prestação é objeto de uma obrigação de fazer. Você vai prestar algo. O serviço que você vai prestar é um bem imaterial, não pode ser tocado com os dedos. Tá certo? Tem como, então, esse fato gerador, operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte, que começa num estado e termina no outro, interestadual, que começa no município e termina no outro, intermunicipal. Porque o intramunicipal é matéria da lista de serviços, é matéria do ISS do município. Né? E serviço de comunicação, onde você tem de um lado um emissor, do outro um receptor, no meio deles um canal, e o canal pode ser TV a cabo, porque ele é pago. O canal pode ser internet, a gente vai ver que os provedores de acesso à internet têm uma certa confusão aí em súmula, né? Mas em regra são tributados pelo imposto, porque são serviços de comunicação onerosos. Pode ser celular, né? Então, acesso ao celular, rastreamento de veículos via satélite. Rastreamento de veículos, está na moda agora, né? As empresas de rastreamento de veículos. Então, tudo isso está dentro aí da nossa situação relacionada ao nosso ICMS. Então, está aí o nome da lei do tributo. Conceitos importantes no nome da lei. 1. Operações. 2. Prestações. 2. Circulação. 3. Mercadoria. 4. Prestações. 5. Serviço de transporte. 6. Serviço de comunicação. Veja que ele fala, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior, ou seja, a tributação do ICMS vai se dar também nas importações. Olha aí para mim. Trazer uma mercadoria de fora do país para cá, professor, incide ICMS, ou trazer um serviço, né, contratar um serviço do estrangeiro para o Brasil, incide ICMS, se ele tiver fornecimento de mercadoria junto, ou se a princípio estiver dentro do rol aí de serviço de comunicação ou serviço de transporte, também. Então, a incidência do ICMS também se dá nas importações. É interessante que mais adiante você vai ver que para sair do país o produto ou serviço está imune ao ICMS, mas para entrar no país o produto ou serviço está
tributado por esse importante imposto. Com isso, encerramos esse bloco. Primeira aula para você. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima!